Tudo bom, pessoal? Todos me ouvindo? Legal, vou ficar mais para cá, que o pessoal veio tudo para cá, né? Acumulou aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia, tá? Nós temos duas trilhas, duas partes. Era o Márcio, aí acabei substituindo o Márcio. Vão ser duas trilhas, tá? A primeira parte vai explicar como funciona a certificação da AWS. Então, todas as certificações, explicar as 11 certificações, como é que funciona, como é que chega lá, como é que estuda e tal, todo o processo. E na segunda parte é tudo sobre desenvolvedor, tá? Tudo a parte de desenvolvimento, eu sei que muita gente quer o architecting também, né? Quer fazer arquiteturas e tal. Então, o que eu vou fazer? São 2 horas bem longas, certo? É das 4, como atrasou, vai ser provavelmente das 4h40 até umas 6h40, né? Quem tem rodízio aí, certo? Vai ficar até as 8 aí hoje. Então, das 4h40 às 6h40. Então, vai ser realmente mais longo. Então, se der tempo, a gente consegue cobrir os dois, tá? Cobre o architect, cobre o developer, em algumas partes que fazem overlap, que fazem realmente... que tem nos dois, tá? Que seria possível nos dois. Mas as questões que eu trouxe foi do developer. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser realmente alguma ideia de como chegar no architect, eu coloco também, tá bom? Então é uma ideia a gente fazer um overview aí. Tudo bem? Bom, todo mundo me ouvindo, né? Tranquilo, né? Vamos lá então, pessoal. Qual que é a ideia, tá? Então assim... Tem realmente uma mudança, tem uma mudança muito drástica, a gente viu realmente com o antigo, a gente viu isso com o anterior, nosso country manager, nosso country director, que seria nosso diretor ou nosso presidente Brasil da AWS. E a gente percebeu que teve realmente uma mudança muito drástica, uma mudança realmente que foi realmente sentida por todo o mercado, porque a gente tem um déficit muito grande no número de pessoas, número de profissionais de TI que querem realmente se certificar, ou profissionais de TI que estão saindo do mercado e estão realmente tentando, então, chegar no mercado de trabalho agora com a parte realmente da nuvem. Tudo bem? Só que o que acontece, a gente tem até 2024, que é mais ou menos a previsão, de 420 mil vagas, ou 420 mil empregos aí possíveis na área de TI. Só que formandos, pós-graduandos, graduados e tal, o pessoal que já está no mercado de trabalho, está na faixa aí de 50 mil pessoas por ano. Então, vai realmente faltar muita gente para o mercado de trabalho, e aí o que a gente realmente tenta trazer para vocês é que existe a possibilidade, com a certificação da AWS, de você realmente crescer e você realmente ter um valor de mercado maior. Tudo bem? A gente conseguiu medir isso, que mais ou menos 25% a 30% você tem um aumento de valor de mercado de 25% até 30%, tirando uma certificação da AWS. Mesmo porque não é somente a certificação, é todo o conhecimento que você traz com a certificação. Tudo bem? Diferentemente de outras clouds, a gente... aqui uma coisa importante, tá? Tá totalmente aberto para pergunta, tá? Não tem esse negócio de, não, só no final, tá totalmente aberto, tá? Então, assim, o que a gente percebe é que, mesmo com as outras clouds, tem outras certificações que estão disponíveis para todo mundo. O que acontece? Na certificação da AWS, a gente percebe que, por causa da robustez, por causa realmente da disponibilidade, por causa da segurança que a AWS traz para os nossos clientes, a gente percebe que realmente ela está superior com relação às outras nuvens, tá? E a certificação da AWS, ela realmente traz para as pessoas, para os técnicos, para os desenvolvedores, arquitetos, DevOps, DevSecOps, segurança, todo mundo, que realmente traz o quê? Traz um maior conhecimento com relação às outras nuvens, porque a própria certificação não é simplesmente copy-paste, certo? Então, por exemplo, se você for lá, muita gente faz a Cloud Guru, Linux Academy, Wiz Labs, a gente está acostumado com o pessoal que realmente utiliza esses meios para poder estudar, e a gente percebe que realmente isso faz com que você não vá bem na prova. Tudo bem? Então assim, mas por que isso? Porque a prova de certificação são questões, são perguntas que acontecem, são perguntas que foram feitas por clientes para arquitetos da empresa, arquitetos da AWS. Então, porque eu tenho um arquiteto que está respondendo essas questões, as questões são interessantes, são boas perguntas, isso leva para a certificação. Então, não é algo que eu peguei na documentação, fiz lá, o que seria CloudFront? Interessante, vamos colocar na prova de certificação. Não é isso, tá? Então, é como eu utilizo a distribuição no CloudFront, como é que eu distribuo o S3, como é que eu coloco um site no S3. Então, a ideia realmente da certificação é realmente colocar que você realmente sabe do que você está fazendo, sabe o que está por trás de toda a empresa e o que você realmente vai precisar para a sua empresa. Tudo bem? Então, a gente percebeu realmente então, esses 25% de valor de mercado, tem um aumento mesmo no valor de mercado, tem um déficit aí muito grande com o número de pessoas e aí realmente aumentou absurdamente, vertiginosamente, a quantidade de vagas disponíveis para a AWS. Tudo bem? Então a gente até vai ver no próximo slide, teve um aumento de quase 6 vezes, ou 600% em relação aos últimos anos. Tudo bem?
Então, por que treinamento e certificação? É a agenda de hoje. Descobrir as ofertas de treinamento. A gente sabe que tem várias ofertas. Tem vários treinamentos oficiais, treinamentos online, treinamentos webinars, treinamento YouTube, tem de tudo. Stack Overflow, a gente sabe, tem tudo, tá todo mundo aí. O pessoal que é dev sabe. Tem vários lugares que a gente sabe que é possível trazer informação, mas aqui a gente vai trazer as versões oficiais, tudo bem? Então, nada de Wikileaks, essas coisas. Na verdade, a versão oficial da AWS, as versões oficiais da documentação, das provas de certificação, que realmente traz para você realmente um valor de mercado agregado. Tudo bem? Vamos mostrar também as habilidades com as certificações, com o que você consegue com a certificação. Os cursos de aprendizagem personalizados, isso é bem interessante. Então, se você tem uma carreira de DevOps, uma carreira de DevSecOps, uma carreira de segurança, Machine Learning, Big Data, que todo mundo agora fala sobre Machine Learning, Big Data, a gente tem uma carreira e a gente mostra uma linha de aprendizagem, um caminho de aprendizagem que traz para vocês o que realmente um melhor conhecimento sobre tudo que vai aparecer para vocês mais para frente na nuvem. Tudo bem? E depois, o que seria o final da história, o que seria realmente a certificação da AWS. Então vamos lá, pessoal. Olha só. A gente percebeu o seguinte, ó, que quem toma a decisão mesmo de escolher quem deve entrar para a sua empresa ou não, são os tomadores de decisão, podem ser managers, podem ser directors, CEO, CTO, não importa. Alguém está tomando uma decisão de que você realmente precisa estar lá para poder trazer algo realmente para a empresa. A gente percebeu isso, vimos outras palestras no dia de hoje que realmente falaram sobre isso. Tudo bem? E esse déficit está mais ou menos 68% aí. Tem uns 68% dos tomadores de decisão realmente colocaram que tem um déficit muito grande das pessoas que realmente têm o conhecimento ou que precisam do conhecimento para o que você precisa colocar na empresa. Tudo bem? Então esse déficit é muito grande com relação aos anos passados. Tudo bem? E esses níveis de habilidade a gente consegue perceber que os níveis de habilidade estão realmente relacionados com o quanto de conhecimento você traz para a empresa, porque não é simplesmente trazer o conhecimento da nuvem, é trazer o conhecimento que vai ajudar a empresa. Tudo bem? Então, eu conheço todo o serviço da AWS, legal, mas isso vai ajudar a empresa ou não? Tudo bem? Essa é a ideia, tá? Com relação às vagas de emprego, a gente percebeu que teve um aumento de quase 6 vezes, tá? Então 600% aí com relação aos últimos anos, tá? Então esse aumento de vagas é simples, tá? Tem várias formas de pesquisar, pode ser por Google, tanto faz, nós não temos briga, não temos problemas com outras providers, tá? Então assim, não tem problema, pode fazer uma pesquisa, a gente percebe que realmente teve um aumento muito grande na quantidade de vagas, só que essas vagas não estão sendo realmente supridas pela quantidade de pessoas que estão sendo formadas. Tá legal? Isso nos últimos anos, esse aumento que aconteceu, traz então o que? Realmente um déficit, traz realmente uma necessidade dos técnicos, das outras empresas, das pessoas realmente trazerem informação para a empresa de uma forma muito mais sólida. Tudo bem? Essa é a ideia. Vamos lá. Então o que a AWS oferece para os nossos clientes, para vocês, no caso, tá? Então, nós oferecemos 3 possibilidades. Nós oferecemos, então, o treinamento digital. Então, o que seria o treinamento digital? Nós temos aqui mais ou menos 400 treinamentos online gratuitos. Tá? E a pessoa fala assim, mas como é possível isso? Então na AWS a gente consegue, se você entrar no site, vou mostrar para vocês o site de acesso, tem mais ou menos 400 treinamentos. Só no último dezembro de 2019 a gente chegou a ter 90 cursos, uma adição de 90 cursos só de Machine Learning e Inteligência Artificial. Então teve um aumento muito grande e de Big Data quase 100 cursos. Tá? Então assim, por quê? Porque a gente percebe que esses treinamentos vão ajudar as empresas a realmente terem mais conhecimento, terem mais sucesso na nuvem. Tudo bem? Treinamento de sala de aula, a diferença entre webinar e sala de aula é que na sala de aula o que vai acontecer? Você vai ter algo mais focado. Tudo bem? Mas como assim? Eu tenho um webinar que vai me ajudar realmente a trazer mais informação e a sala de aula vai me ajudar em quê? Existe um overlap do que tem no webinar, o que tem no on-demand, para o que está em sala de aula. Mas qual que é a diferença? Na sala de aula a gente consegue focar para os alunos que estão lá. Tudo bem? Então, a gente, mesmo com o coronavírus, tá? Então o coronavírus realmente deu uma mudança bem importante na AWS, que agora quase que tudo que é público agora é virtual. Tudo bem? Então assim, mas eu preciso estar em sala de aula? Não, a gente está realmente, a partir dessa semana, inclusive é um spoiler aí, a gente abriu a possibilidade de fazer os treinamentos virtuais, agora todos os treinamentos virtuais, e abrindo isso para Américas. Tá? Então não é só Brasil, a gente está abrindo realmente para Américas, e aí é um treinamento virtual, os treinamentos que seriam feitos em sala de aula. Mas eu consigo ter o foco que eu teria em sala de aula? É um pouco diferente, porque em sala de aula a gente consegue verificar o pessoal que está lá, a gente consegue perguntar quem tem mais conhecimento, quem não tem mais conhecimento,
treinamento e aí trazer realmente mais informação para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão lá. No treinamento virtual, a gente tem que realmente analisar, perguntar, é um outro tipo de interação, mas funciona, tá? Então, nos Estados Unidos, todos os treinamentos públicos são online, são virtuais, e isso realmente traz para os outros países uma possibilidade muito grande de informação. Tudo bem? E a certificação da AWS realmente é o final. Então, assim, eu tive o meu webinar, tive meu on-demand, fiz o treinamento em sala de aula, entendi como funciona, e aí eu trouxe a certificação da AWS e trouxe, então, o conhecimento que eu adquiri nos treinamentos para a AWS e trouxe isso realmente para a minha empresa a partir de uma certificação. Tudo bem? Certificações da AWS, nós temos 11, tá? Então, acho que eu até coloquei, o pessoal perguntou para mim, mas você tem quantas certificações? Eu tenho todas as certificações, são as 11 certificações. E as 11 certificações, importante é o seguinte, não é simplesmente tirar a certificação por tirar. Cada uma das certificações tem um sentido, tem um motivo. Para mim, o motivo foi muito mais para tentar passar o conhecimento do que eu já tive de experiência para as outras pessoas, tá? E trazendo realmente o que a AWS quer para as empresas, para os clientes, para os técnicos. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, olha o que acontece aqui, pessoal. Nós temos treinamentos digitais. Os treinamentos digitais, o importante é esse site aqui, ó. Chama aws.training. Tudo bem? Nesse site, o que vai acontecer? Nesse site você vai ter acesso a todos os treinamentos, sejam digitais ou webinar, online, on demand e treinamentos em sala de aula. Tá? Então é lá que você vai conseguir encontrar aonde tirar, onde você vai ter informação, onde vai ter o curso disponível para você. Muita gente fala, mas eu, sei lá, moro em Minas, moro, sei lá, no Nordeste, como é que eu quero trazer um curso para o Brasil, para São Paulo, como é que eu faço? Tenho que me locomover, eu tenho que... Não tem esse problema. Hoje, que eu comentei com vocês, o fato de ser virtual está ajudando algumas pessoas que, caso não morem em São Paulo, está trazendo essa informação, está trazendo o conhecimento a partir de um treinamento virtual, tá? Dos currículos que a gente tem no aws.training, on demand, nós temos 400 treinamentos, 400 cursos. Desses 400 cursos, só no último que a gente comentei, 90 cursos de Machine Learning e Inteligência Artificial. Bom, mas aí você fala assim, mas pô, tem tanta coisa, tem tanto treinamento, né? Como é que eu adequo isso ao meu conhecimento? Aí é muito mais por curiosidade e o que a sua empresa ou sua equipe está precisando, tá? Então, qual seria hoje o treinamento mais comum, o treinamento mais visto, o treinamento que é mais pedido pelas empresas? Aí o pessoal fala assim, mas é Big Data, Machine Learning. Não, não é. O treinamento que é mais pedido por todas as empresas é o Architecting. É o Solution Architect, que seria o de arquitetura genérica da AWS. Mas por que isso? Porque você, uma vez tendo conhecimento da arquitetura da AWS, você consegue aplicar em qualquer serviço da AWS. Tá? Então, isso que é a ideia. Você consegue focar esse treinamento, que é uma coisa mais genérica, mas para qualquer tipo de serviço e qualquer tipo de carreira que você queira seguir. Tudo bem? Além disso, os treinamentos... pode falar. É importante, tá, pessoal? Tá totalmente aberto, pode perguntar à vontade aí. Eu só vou ouvir aqui, manda bala. Para a gente aqui que está começando, qual que você indica? Esse aqui também de Solutions Architect ou outro? Legal, então o que eu fiz, tá? Eu montei 3 exemplos para vocês. Um exemplo chama Cloud Practitioner. Tá? Esse exemplo do Cloud Practitioner seria o exemplo, assim, eu nunca vi nuvem na minha vida. Não tenho a mínima ideia o que é nuvem. Então é aqui que a gente começa. É no Cloud Practitioner que é uma ideia inicial de que é a nuvem, o que não é nuvem, não é um monte de carro passando pelo céu, que nem meu pai acha, né? Falei, pai, não é isso, tá? Não, mas como é possível? Não é isso, fica tranquilo, não tem nada voando, não tem nada no céu, tá? É tudo por baixo, normalmente é pelo chão, por fibra ótica, mas o pessoal realmente acha que é isso, mas não é. Então a nuvem a gente vai mostrar o que são servidores, mesmo serverless, que é algo muito novo que a gente comenta. O que é o serverless? Algo que não tem servidor. Como não tem servidor? É claro que tem servidor, é óbvio. Mas cadê o servidor? Você não gerencia. Essa é a única diferença, quem gerencia a AWS. Mas o importante aqui nós temos essa carreira, chama Cloud Practitioner, que seria o exemplo inicial. Depois do Cloud Practitioner seria uma dica que eu dou aqui para vocês, tirando o crachá AWS, que é o seguinte, ó. Normalmente, quando você presta uma prova de certificação, tá, e você passa nessa prova de certificação, você ganha 50% na próxima, certo? Então, o que acontece? O que eu dou de dica para o pessoal? Nunca tive uma certificação na minha vida. Tira a Cloud Practitioner. A Cloud Practitioner seria a certificação fundamental, a básica e a mais simples de todas. Tirou ela, você ganha 50% na próxima.
Então, ao invés de você gastar realmente 100, 150, 300 dólares em cada certificação mandando pau lá, você faz o seguinte, pega a mais tranquila, você já domina, ganha 50% e aí vai para as próximas. Tudo bem? É uma dica que eu dou para vocês, tirando o crachá para não apanhar aqui, que a AWS não quer ganhar dinheiro com isso, fica tranquilo. Então, é importante a gente colocar realmente esse 50%, porque esse 50% vai ajudar. Outra coisa importantíssima sobre certificação da AWS. Muita gente fala, cadê o português? Cadê a prova em português? Não vai ter, certo? Não vai ter prova em português e eu tenho certeza que nos próximos anos também não. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, olha só, eu recebo alguns materiais dos americanos para que eu possa, então, fazer algum tipo de revisão. Né? Então, revisar o que? A tradução que foi feita. Olha os absurdos que eu já vi. Por exemplo, que a gente está no México, né? Que a capital é Buenos Aires. Já vi isso mesmo, tá? Não é brincadeira, eu já vi isso no texto oficial da AWS. E a gente fala assim, mas não é possível isso. É porque não é a gente que faz, não é a AWS que faz essa tradução. São empresas externas que traduzem e passam para a gente fazer uma revisão final. Então, essa revisão acaba sendo muito mais complexa do que simplesmente fazer a tradução do texto. Então, como a prova de certificação ela muda muito, vou mostrar para vocês, saíram mais 3 provas novas, a Associate nova, mais 2 de Database e Data Analytics, elas não podem ser traduzidas porque não vão conseguir ser traduzidas, não tem tempo hábil para traduzir, tá? Então, as provas normalmente são feitas em espanhol, inglês, que seria o básico, o chinês, porque não tem como, teria que ser chinês mesmo, tá? E em alguns lugares o japonês. Tá? Mas normalmente as provas de certificação são feitas em inglês. Aí você fala assim, mas eu não conheço nada de inglês, não manjo de inglês, não tem problema. Você sabe ler inglês, entende pelo menos está escrito? Ok, não, tem um pouco mais de dificuldade. Então tem uma possibilidade também, ó, esse é interessante, de você adicionar 30 minutos na prova. Então você pega e fala o seguinte, ó, eu não sei falar inglês. Ok, então você vai lá, adiciona 30 minutos na prova e você ganha mais 30 minutos na prova oficial. Então ela vai te ajudar realmente a ir melhor na prova, caso tenha um problema, tá? No caso, se alguém aqui... Alguém já tirou certificação aqui? Alguém tem certificação AWS? Não? Ninguém? Legal. Quem está procurando, por exemplo, tirar a prova de certificação AWS de Solution Architect Professional, que é a prova Professional do SA, tá? O que vai acontecer? Essa prova é realmente muito complexa e muito cansativa. Então o que você faz? Você adiciona meia hora só para ter mais 30 minutinhos. Tudo bem? Então não é só o inglês, realmente ajuda vocês como uma tática, como uma estratégia de prova. Porque no final a prova de certificação é uma estratégia, tá? Não é simplesmente ir lá fazer a prova, é uma estratégia para passar na prova. Tudo bem? E além disso, pessoal, todo o conteúdo elaborado por pessoal da AWS, normalmente são os SAs que preparam esse material. Existem alguns trainers, como eu, Technical Trainer, que realmente está começando a preparar os materiais mais complexos. Então, Big Data são os responsáveis, Machine Learning está trazendo para o Brasil, eu estou responsável por trazer algumas informações que são muito locais. Mas o importante são sempre elaborados pela AWS, então não tem ninguém que está inventando alguma informação. Tá? E aqui sempre aprender onde você pode, onde você quer, porque é tudo web, né? Tudo on demand, e isso vai ajudar vocês realmente a trazer mais conhecimento. A gente vê que o futuro é esse, o futuro a gente sabe que, ok, tem a graduação, pós-graduação e tal, mas ter a possibilidade de você acessar um material on demand, você tem muito mais facilidade de chegar no conhecimento. Tudo bem? Legal, pessoal. Opa. Então, avançando aqui, pessoal. Treinamento em sala de aula. Qual que seria a diferença para o treinamento digital? O treinamento digital tem uns 400 treinamentos. Na sala de aula, o que vai acontecer? O foco é muito mais aprofundado. Tudo bem? Mesmo que seja virtual, a gente tem um foco muito maior com as pessoas que estão lá, com os alunos, com as empresas, porque a gente consegue pegar realmente o que é necessidade daquele cliente para trazer aquela informação. Tá? Não existe ainda a possibilidade no Brasil, por enquanto, de fazer algo customizado para uma empresa. Tudo bem? Existe a possibilidade de trazer o conteúdo oficial e fazer realmente seria uma mini customização no dia do treinamento. Tá? Então não tem ainda um treinamento totalmente customizado para as empresas. Por exemplo, a gente tem um cliente bem grande que seria a Nubank, vocês conhecem. Nubank a gente dá treinamento oficial. E no Nubank a gente foi solicitado que fizesse treinamentos customizados e não aconteceu essa possibilidade. A gente realmente trouxe o material oficial. No dia do treinamento a gente adequou para cada um dos participantes, cada um dos alunos. Tá? Aprendi diretamente com um especialista da AWS. Não tem nenhum treinamento. Alguém perguntou uma coisa? Não?
Não tem ainda nenhum treinamento que não seja por especialista AWS, tá? Porque a gente sabe que a qualidade do ensino, a qualidade da entrega é muito mais importante que simplesmente sair entregando um monte de treinamento, tá? Então não existe ainda nenhuma... Existem instrutores credenciados, tá? Mas a gente está fazendo o máximo possível para que seja da AWS o instrutor. Tá, então, ele está fazendo o máximo possível, um treinamento ou outro que a gente consegue trazer um instrutor de fora para poder dar o treinamento, caso algum trainer da AWS não esteja disponível. Tudo bem? Tem a plataforma Udemy, acredito que já tenha conhecido, e lá tem alguns treinamentos da AWS. É recomendável, não é? Quem está ali passando aquele conteúdo, de fato tem uma parceria com a AWS? Legal, nós temos três plataformas que são plataformas que a gente fala que são plataformas oficiais, extra-oficiais, né? São as plataformas que a gente recomenda, que é a Udemy, Udemy, a Udacity, tá? E a EDX. São as três, tudo bem? Ah, mas e a Cloud Guru Linux Academy, como a gente comentou? Essas duas são só para certificação, é só para isso, tá? Então, mas é uma boa ferramenta, é um bom curso, é um treinamento bom para a certificação, caso você queira só fazer certificação, não quero aprender nada, só quero tirar a certificação, manda bala, vai para lá, ok. Porque ela vai realmente te preparar para as questões, são questões bem específicas de cada um dos treinamentos e tal. No caso da AWS, a gente realmente não leva dessa forma, porque a gente quer trazer o conhecimento. Então, normalmente treinamentos oficiais em sala de aula, elas não cobrem tudo o que acontece na pós-certificação. Pode cobrir até mais do que a pós-certificação, mas pode cobrir alguma coisa pontual que não foi coberto no treinamento. E a gente traz os treinamentos webinars ou on-demand para poder trazer esse gap que acaba faltando. Tudo bem? Pode falar. É esse treinamento, onde é, e se esse daí é de 1 a 3 dias, quando eu faço online, eu também vou levar esse tempo para fazer? Legal, os treinamentos online, o máximo que a gente tem são de 5 horas. Tá? Os webinars, que é o Cloud Partition Essentials. São 4 horas e meia, na verdade. Tá? É o máximo que a gente tem em treinamentos online, porque acho que já é bem longo, 5 horas. Né? Então, 4 horas e meia, 5 horas é o treinamento mais longo que a gente tem. Todos os treinamentos é de 1 dia total ou de 3 dias. Vai depender do tipo de treinamento. Tá? Então, o treinamento, por exemplo, Cloud Partition Essentials em sala de aula é de 1 dia. Que é diferente do on-demand, porque é muito mais focado. O Architecting, por exemplo, de SA, são de 3 dias. 3 dias completos. Então, depende muito do treinamento, depende da forma como você vai levar cada um dos treinamentos. Tá? Então, mas on-demand é isso, é máximo 5 horas. Com relação a valores, tá? Com relação ao valor, eu acho que o mais fácil para vocês, tem vários valores, depende muito, porque tem vouchers. Não sei se vocês viram lá, tem todo o pessoal, quem está aqui, ganha também um stickerzinho, tem uns adesivinhos lá, e existe a possibilidade também de ganhar vouchers. Esses vouchers dão realmente de 20, 30, depende do tipo de evento, até 50% do valor oficial. Então, é muito relativo, tá? Para onde você consegue realmente saber a informação do curso e o valor do curso oficial? É no aws.training, nesse aqui. Tá? Então, no aws.training, você entra lá, pega o treinamento, a gente vai ver as trilhas, como é que eu chego naquele treinamento, e aí você vai conseguir chegar no valor. Tudo bem? Beleza? Legal. Atividades práticas, todos os treinamentos online, online também, mas treinamentos oficiais em sala de aula, todos eles têm labs, têm hands-on. Tá? Então não tem nada que fica só na teoria, que legal e tal. Tem realmente prática, é importante para vocês poderem realmente ter mais informação. E aí aprenda quando for conveniente, porque a gente realmente tem informação de que a possibilidade de você fazer on-demand com o virtual dessas que a gente está trazendo agora essa semana, vai te ajudar ainda mais a trazer esse conhecimento. Tudo bem? Legal. Bom, então a gente comentou um pouquinho sobre os tipos. Então nós temos o digital, o digital training, temos em sala de aula, on demand, e temos a possibilidade também dos outros treinamentos extraoficiais, Udemy e Udacity e EDX, que podem te ajudar também na prova de certificação. Mas por que ter uma certificação da AWS? Tá? Então aqui o mais importante você vai ganhar realmente reconhecimento e visibilidade. Tá? Um caso bem curioso comigo, tá? Eu, quando entrei na AWS, eu tinha uma certificação, que era de SA Associate. E foi por ela, a partir dela, que realmente consegui chegar na AWS. Tá? Então, foi no LinkedIn, foi aquela coisa, LinkedIn é uma coisa muito doida, né? Então, foi no LinkedIn, foi conversando tá, com algumas pessoas, com algum pessoal de RH e conhecidos e tal. O fato de eu ter SA Associate me ajudou muito
entrar na AWS. Então essa visibilidade não é só para a AWS, é para qualquer empresa, porque ela ajuda muito realmente a ter uma visibilidade maior no momento da contratação. Tá legal? Promover sua credibilidade, porque você, como eu comentei com vocês, as certificações da AWS, elas trazem realmente conhecimento sobre a AWS. Então não é simplesmente ter uma informação que está lá, tinha certificação e aí fechou, está tudo resolvido para mim. Não, o fato de ter uma certificação da AWS, ela vai te ajudar porque o conhecimento que você teve para adquirir essa certificação é muito extenso. Tá? Então isso que é importante, isso realmente vai te ajudar no momento da contratação também, na visibilidade do valor de mercado. Tá? E fortalecer sua carreira, que você consegue realmente chegar em carreiras bem diferentes, né? Então a nuvem te permite chegar em carreiras bem diferentes, desde SecOps, DevSecOps, aí toda a parte de segurança, Big Data, Machine Learning, todas as esteiras de CI/CD. A gente até vai conversar um pouco nas 4 horas sobre o treinamento oficial do developer, que isso realmente ajuda também a ter um pouco mais de credibilidade e visibilidade no momento da escolha da empresa e a empresa também por vocês. Tudo bem? Legal. Aqui são as 11 certificações, tá? Então o pessoal pergunta normalmente quais são as 11. Essas são as 11, tá? O que tem nessas 11 certificações? O importante aqui, pessoal, são os níveis, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos 3 níveis. Temos o nível... O Foundational é o nível base, tá? Todo mundo quer tirar uma certificação, a gente começa por essa, lembra? 50%, aquela coisa toda, e a prova mais barata, tudo bem? É o mais cost effective que a gente fala, mais efetivo no custo, porque ela custa $100. Então, essa prova aqui seria você ter um pouco mais de conhecimento, você acabou de começar a mexer na AWS, já tirou algumas on-demand, já começou a entender como funciona. Essa prova realmente vai ajudar bastante a iniciar na nuvem. Então, vocês estão começando a mexer na nuvem, começando nesse mercado, a Cloud Practitioner seria realmente uma prova de certificação muito importante, tá? Depois dela, nós temos 3 níveis, que seriam os níveis Associate, seria o nível intermediário, Professional e as Specialties, tá? No nível Associate, são os níveis fundamentais ou intermediários, só que nesse caso, são os níveis intermediários para o quê? Para cada uma das carreiras. Então, nós temos carreiras de arquiteto, de operações e desenvolvimento. Tudo bem? Então aqui eu sei que tem bastante desenvolvedor aqui, tem muita gente que gosta dessa área. Então assim, eu recomendo tirar o Architect, porque seria uma prova de certificação que vai ajudar muito no momento de entendimento do que é a nuvem, bem mais genérico de como usar o serviço da AWS, porque a gente cobre quase todos eles, tá? Inclusive na prova oficial e no treinamento oficial. Depois em operações, é operações mesmo da AWS, então eu quero mexer um pouco mais sobre monitoração, quero entender alarmes, entender como é que eu pego os logs, como é que eu faço toda a esteira de controle, de monitoração, de rastreabilidade de acesso, segurança. Então, a operações é bem importante. Depois, desenvolvedor, tá? Mas eu falo o seguinte, mas eu preciso ter, por exemplo, as 3 para chegar na Professional, ou eu preciso ter a Cloud Partition para chegar na de cima? Não, não tem mais pré-req. Tudo bem? Você pode ir direto para Specialty se você quiser. Inclusive, na AWS, a gente tem algumas pessoas que entram na AWS e já querem tirar direto a Specialty. Ok, pode ir, mas são $300. Tudo bem? Então, o que acontece? $300 você vai tirar, se não passar, não tem o que fazer, você não ganha mais 50%. Tudo bem? Então, se você passar nas $300, ok, você ganha 50%, mas se você não passar, são mais $300. Então, é o seguinte, fala, segura um pouco, tá? Começa, não tem nenhuma certificação. Começa por baixo, ou para aquela Partitioner, não quero tirar aquela Partitioner que eu já conheço a nuvem, ok. Pode ir para as Associates, para as intermediárias, porque vão ajudar muito no momento de entendimento de uma prova e do entendimento dos serviços. Tá legal? Depois que eu passei pelo nível Associate, são os intermediários, aí são os níveis Professional. Do Associate para o Professional, o que vai mudar é a quantidade de tempo que você está na AWS. Tá? Porque assim, só estudar por todo o material, ok, você consegue chegar lá se você já tiver uma base da nuvem. Se você não tiver base nenhuma da nuvem, não é legal, você não consegue chegar lá de forma muito rápida. Tá? Então assim, a gente coloca lá no nível Associate intermediário 1 a 2 anos de AWS, Professional de 2 anos para cima. Tá? Quando chega nas Specialties, aí a gente coloca aqui, não coloca nesse slide, mas a gente coloca na documentação oficial, parte aí para 5 anos de experiência. Tudo bem? Então, se você tiver aí na faixa de 5, hands-on, tá? Sabe, mexendo mesmo com a AWS, entendendo mais, essa realmente seria o tempo para as Specialties, porque as Specialties são muito específicas para uma carreira que você quer seguir.
Tá? Então eu quero seguir Big Data, eu quero seguir Machine Learning, quero seguir Alexa, que é o futuro hoje no Brasil, por exemplo, já está crescendo muito a quantidade de skills. Tá? Então é importante aqui saber que as specialties são carreiras muito específicas, mas se você começar na Associate, que é intermediário, para poder chegar no specialty, vai ajudar bastante também vocês no momento da escolha. Tudo bem? É isso, tá? Então de cada uma delas. Legal aqui é o seguinte, pessoal, das operações de developer, se você realmente passar, por exemplo, por uma delas, a professional dessas duas seria DevOps, tá? Na verdade, DevOps, o que a gente fala que seria a cultura DevOps, ela é o futuro, ou ela na verdade é a professional das associates do quê? De operações e desenvolvimento. Uma coisa muito interessante que tem na Power Certificação é a seguinte, ó, você tirou a developer, certo? E aí tirou developer hoje, por exemplo, né? Certo? 10 de março. Aí chega, sei lá, dia 20 de junho, por exemplo, estudou bastante, você tirou a DevOps Professional. O que vai acontecer? Ela automaticamente recertifica a Associate, tá? Do mesmo pilar. Tá? Do mesmo pilar. Então, se você tirar, por exemplo, uma developer e depois de 6 meses, 1 ano, tirar uma Professional DevOps, ela automaticamente recertifica as Associates. Tudo bem? A mesma coisa acontece nesse pilar de arquitetura. Tá legal? Esses treinamentos são só para funcionários da AWS ou aberto para o público? Totalmente aberto. Tá? Totalmente aberto para todo mundo, tá? Tem treinamentos públicos, treinamentos private, treinamentos online, totalmente aberto. Na verdade, a AWS é o que faz os treinamentos, tá? Inclusive para os Amazonians, que a gente fala que são as pessoas que trabalham na Amazon, a gente tem treinamentos que são treinamentos públicos, que estão junto com vocês, clientes, fazendo treinamento. É totalmente aberto para qualquer um. Tá? Não tem restrição aí. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então aqui são as 11, tá? Uma coisa que eu falo que é engraçado, eu falo assim, mas e aí, como que será o futuro da AWS? Aí eu vou mostrar para vocês, saíram mais 2 provas. Tá? Então saiu mais uma prova aqui, na Specialty, uma de Database. Quem gosta de banco de dados, tá? Uma prova bem interessante, só banco de dados. E saiu uma chamada Data Analytics. A Data Analytics seria o futuro, seria uma substituição da de Big Data. Tá? Então, se eu tirar Big Data, a Data Analytics vai substituir essa e sai mais uma de Database Specialty. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, o que há de novo aí de certificação da AWS? Nós temos aqui, primeiro, não tem mais pré-rec. Você pode ir direto para uma prova de certificação, não importa qual seja, Associate Professional Specialty, pode ir direto. As certificações agora têm 3 anos de validade, não é mais de 2 anos, graças a Deus, certo? Porque antigamente era de 2 anos, para ficar recertificando a cada 2 anos era bem complicado. Agora a recertificação é de 3 anos. E aí tem mais de 5 mil centros espalhados em 180 países. Tem muitos centros de certificação, você pode realmente fazer aonde realmente estiver disponível na cidade de vocês, ou próximo de vocês. Vai ter realmente um centro, seja ele Pearson, ou Vue, ou Pearson, ou Vue ou Pearson, só uma das duas, ou PSI, desculpa. PSI ou Pearson VUE serão as 2 possibilidades de centro de teste da AWS. Vamos lá, pessoal, o que tem de novo? Ó, nós temos aí a Associate Nova 2020, tá? Então, essa Solution Architect Associate 2020 é a nova prova de certificação. Então, por que ela nasceu? Por que ela foi substituída? Porque saiu o Reinvent, certo? Quando toda vez que sai o Reinvent, saem vários serviços novos, várias funcionalidades, e isso automaticamente ela é repassada para a pós-certificação. Tudo bem? Além dela, pessoal, nós temos a Database Specialty, que é a nova pós-certificação de banco de dados, e a Data Analytics. Quais são as datas para poder fazer a primeira prova? Vamos lá, a primeira prova que nós teríamos, 23 de março, seria a prova do SA Associate 2020, Database, dia 6 de abril, e Data Analytics, dia 13 de abril. Só deixa eu ver se está... Acho que deve ser a comunicação aqui. E a próxima, dia 3 de abril, para Data Analytics e Specialty. Tudo bem? Então essas são as datas, seriam as primeiras datas para poder realmente prestar a prova e tentar tirar a certificação. Tudo bem? Vamos lá. Então, esse é o site que eu comentei com vocês, aws.training. Esse é o site oficial. O que vai acontecer? Vão aparecer aqui do lado esquerdo. Vou tentar só fazer uma mudança aqui, pessoal.
Tá, então aqui do lado esquerdo a gente vê aqui, são os 22 cursos que nós temos disponíveis. Mas que 22 cursos disponíveis? Que você fez, tá? Estão disponíveis para você. É como se fosse uma plataforma de e-learning, plataforma de aprendizado. Então aqui tem os cursos que você fez até agora, tá? A biblioteca de aprendizagem tem todos os treinamentos online, treinamentos em sala de aula, tudo bem? Estão todos ali. E também, como você tinha certificação, já acessa direto a página de certificação. Tudo bem? Legal. Quais são os caminhos de aprendizagem? Essa é a parte mais interessante dessa sessão, tá? Que é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui algumas habilidades, tá? Cada habilidade está relacionada com o conhecimento que você tem na AWS. Então nós temos aqui, ó. Primeiro seria fundamental. Depois a gente passa para Associate, intermediário, e depois para Professional e Specialty. Mas toda vez que você pula um nível, você agrega os níveis anteriores. Então o que vai acontecer? Na prova de Specialty pode cair uma questão, por exemplo, de S3, que está no nível de Cloud Practitioner. Tudo bem? Por quê? Porque isso aí ele realmente tem um overlap e você vai agregando conhecimento em cada salto que você dá. Tudo bem? Vamos lá, nós temos aqui um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte, imagina que você acabou de entrar na empresa e você é um arquiteto, tá? E eu quero realmente ser e me certificar como arquiteto AWS. Então vamos lá, a primeira coisa que eu faria, eu entraria então no AWS.training e faria os treinamentos que eu acho interessante. Por exemplo, de 5 a 6 horas, que seria o Cloud Partition Essentials, que seria o treinamento que nós temos, o treinamento base da AWS. Tudo bem? Uma vez que você fez treinamento, você já está preparado para fazer a prova de certificação de Cloud Practitioner. Tá legal? Na sala de aula, vai te ajudar porque você acelera mais rápido o seu conhecimento. Mas uma vez que você faz o webinar on demand, você não precisa fazer a prova ou o treinamento oficial. Tá legal? Bom, mas eu tenho conhecimento, eu sou arquiteto, eu gosto de trabalhar com Machine Learning, por exemplo. Então você pode, por exemplo, chegar no treinamento webinar de Machine Learning. Tá legal? Além disso, eu posso chegar no Machine Learning ou posso trabalhar com um pouco mais de Dive Deep, conhecer um pouco mais sobre S3. Então tem outro treinamento oficial. Está inclusive no AWS.training. Então aqui seriam os treinamentos digitais, que seria o começo da minha vida na AWS. Mas agora eu quero ser arquiteto. Então eu já passei pelo Cloud Practitioner, agora eu quero chegar então no nível de arquitetura. Então o que você faz? Você vai para a sala de aula. Ah, mas eu sei que o investimento é muito alto, chegar na sala de aula. Então o treinamento tem um custo alto, então às vezes a empresa paga, às vezes não. Como é que eu faço? Então o que você vai fazer? Você pode chegar a partir daqui e ir trazendo mais conhecimento a partir do digital. E se você estiver preparado, já ir direto para a prova de certificação de arquiteto. Ou, caso você realmente tenha uma possibilidade de ganhar um voucher, ou a empresa poder realmente bancar e poder ajudar, ter algum tipo de ajuda de custo com relação à sala de aula, você vai então para esse treinamento oficial em sala de aula. Tá legal? E depois dele você pode, já conheci, já sei como trabalhar com arquitetura, agora quero trabalhar com arquitetura avançada, professional. Então você dá um salto e vai para o quarto, seria o quarto step, que são os treinamentos oficiais para professional e specialty. Tudo bem? Então seria um dos caminhos de aprendizagem, tá? O outro bem interessante é esse aqui, ó. Seria com relação ao quê? Carreira. Então, olha só, eu tenho treinamentos aqui para cada tipo. Então, por exemplo, eu acabei de começar Cloud Practitioner. Então, no site da AWS.training, você consegue ir lá no Cloud Practitioner, clica lá e você vai ver, ó, tem todo o caminho de aprendizagem, tudo que você precisa saber para se tornar um Cloud Practitioner. Tudo bem? Ah, não, mas eu quero ser arquiteto. Ok, tem todo um caminho de aprendizagem de arquiteto. E aí, assim por diante. E a parte de baixo é o que o pessoal agora é a moda. Tudo sobre Machine Learning. Tá? Então, são todos os treinamentos de Machine Learning. São todos os caminhos de aprendizagem para realmente conhecer mais sobre Machine Learning. Tá legal? Além dele, pessoal, você também é o seguinte, ó, nós temos por soluções. Então, por exemplo, ó, eu quero trabalhar só com Machine Learning, só com Storage, só com Media Services, só com redes avançadas. Então, cada uma das soluções vai te dar um caminho de aprendizagem que vai te trazer mais informação, vai te trazer realmente mais sucesso para o seu caminho, para o seu futuro, principalmente aí para a certificação. Tá legal? Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal? O exemplo é o seguinte, ó, Cloud Practitioner. Então eu cliquei, certo? Eu vim aqui, cliquei no Cloud Practitioner e vim para o terceiro slide. O que vai acontecer aqui, ó? Do lado esquerdo a gente vai ver, ó, eu faço o Cloud Partition Essentials, que é um treinamento oficial, só que online, certo? Sob demanda, gratuito. Uma vez que você fez treinamento, você pode ir para a certificação, direto. Certo? Você não precisa nem fazer o treinamento em sala de aula. Tá legal? Bom, mas aí tem uma empresa que ela percebe que precisa ter um pouco mais de conhecimento, precisa ter um pouco mais de conhecimento sólido sobre a AWS. Então a gente vai para onde? Para o caminho de aprendizagem agora de desenvolvedor.
Então, sou desenvolvedor, quero um pouco mais de conhecimento. O que eu faço, então? Eu faço treinamento oficial aonde? Na AWS via on-demand, via webinar, ou mesmo em sala de aula. Então, eu posso fazer o primeiro, que seria o Tech Essentials, esse treinamento Cloud Practitioner, que é on-demand, agora em sala de aula. O Developing, que é o treinamento oficial de desenvolvedor. Depois eu vou para o XM Readiness, que é o que nós vamos fazer aqui, às 4 horas, que é o XM Readiness, que seria o treinamento oficial para se preparar para a prova de certificação de desenvolvedor. Tá legal? E depois o site tirar e tirar a prova de certificação oficial de desenvolvedor. Mas eu posso ter, opcionalmente, outros treinamentos. Certo? Inclusive, eu posso passar desenvolvedor para o Advanced Developing e tirar, que vai sair provavelmente nesse ano ainda, a prova de desenvolvedor professional, Developer Professional. Tá legal? Outro caminho, que é o pessoal mais gosta aqui, é o de Machine Learning. Então, no Machine Learning, o que vai acontecer? Nós temos uma trilha bem longa aí, certo? É uma trilha bem longa de aprendizagem, um caminho de aprendizagem bem longo para Machine Learning, mas que vai te preparar para o quê? Para a prova de Specialty. Então, a prova de Specialty não é uma prova fácil, tá? É uma prova longa, prova mais cara, só que é uma prova que a gente vai te preparar para ter mais conhecimento sobre Machine Learning. Então, são os 3 exemplos que eu dei para vocês de trilhas de conhecimento, de caminho de aprendizagem, que vão te ajudar, então, a obter sucesso, ou ter sucesso na prova de certificação da AWS. Ok? Qual que seria o próximo passo, pessoal? Então, aí, qual seria o próximo passo depois de ter tirado, ou ter passado por todo esse caminho de aprendizagem? Realmente é o quê? Visitar o site, aws.training, então isso é importante para vocês. Acessem o site, conheçam mais as ofertas, tem mais ofertas, tem 400 treinamentos, mas toda semana estão lançando mais treinamentos, tá? Assinar gratuitamente, então, a plataforma, você vai ter mais de 400 treinamentos oficiais, você vai ter acesso a todos os treinamentos e tirar a certificação. Tudo bem? Então aqui o importante é, saiba os caminhos de aprendizagem, sabe que o caminho de aprendizagem está relacionado com carreiras e funções e os tipos que você tem de cada uma das provas, tá? Como é que funciona cada uma das provas e aí uma vez que você está preparado, aí é só ir tirar a certificação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Legal, pessoal. Obrigado.